Olá, meus amigos concurseiros, estamos aí disponibilizando para vocês com muito prazer mais uma análise de questões de biblioteconomia para concurso, né? Eu sou o Diego Barros, alguns aí já me conhecem, já acompanham a gente aqui nessa empreitada. Primeiramente eu queria agradecer a vocês por todo o carinho, né? Por todos os elogios, inclusive também críticas construtivas. Logicamente a gente recebe com o maior prazer para poder sempre estar crescendo, né? Uma iniciativa inovadora. Nós temos aí, eu, Diego Barros e Wesley Leite, disponibilizamos aí toda semana, né? Essas análises de prova, justamente para ajudar você aí que está estudando para concurso, está se preparando, e às vezes tem uma pequena dúvida, uma dificuldade, de repente a gente está aqui e consegue te salvar nesse momento, né? Então assim, quero primeiramente pedir desculpa, né? Porque nas últimas semanas a gente teve um atropelo aí de coisas. Eu saí de férias, né? Estive em Portugal, curtindo um pouquinho, né? E o Wesley Leite também está trabalhando bastante, então a gente não conseguiu dar prosseguimento aí nessa última semana, justamente por conta disso, tá? Mas a gente está aqui para retomar com força total. Tem 2 semaninhas aí que a gente não coloca, se eu não estou enganado. Mas a gente está aqui, o que importa é isso, a gente está aqui para dar força para vocês. E o que é bem legal é porque a gente percebe o carinho das pessoas para com o nosso trabalho, né? Porque semana passada ainda estava de férias ainda e a gente recebeu uma mensagem pelo Facebook, né, de uma usuária perguntando se não ia ter análise, né, e tal. Então, poxa, meu coração ficou partido. Infelizmente não tivemos como disponibilizar essa análise, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz em ver o reconhecimento das pessoas, né, e ver que a gente realmente está conseguindo ajudar as pessoas. Com certeza isso foi um motivo a mais para a gente continuar com força esse projeto, né. Eu converso muito com ele sobre isso, mas enfim, né, então a gente está aqui, a gente está tranquilo, e hoje eu vou trazer um tema muito bacana que cai direto em prova, tá? Que é a elaboração de resumo. Alguns devem estar falando, poxa, Diego, mas esse é um assunto que eu acho fácil. Depende, né? Fácil de que ponto de vista, né? Ele é fácil, digamos assim, entre aspas, porque para mim não tem assunto fácil, mas ele seria considerado como fácil se ele viesse com uma normazinha ali da NBR de resumo, que digamos assim que já é batida, né? Então você já chega ali, marca certo e tal, consegue ganhar a questão tranquilo. Mas ela pode se tornar muito difícil a partir do momento em que ele pega um livro chamado Indexação e Resumo de Lancaster, né? Então ele começa a tirar umas coisas mirabolantes dali, que com certeza na hora da prova você vai ficar assim, putz, eu achava que eu sabia resumo e eu não sei, né? Então realmente isso pode acontecer na prova, tá? Principalmente quando a gente fala de CESP e FCC, né? Então eu trouxe aqui justamente essas feras para vocês, CESP e também FCC, para a gente conseguir concatenar mais ou menos a ideia, claro, te dar um direcionamento geral de como estudar isso aqui, mas te dar mais ou menos como é que as bancas vêm se comportando sobre esse assunto. Vamos lá para a primeira questão, chega de enrolação, chega de chororô, vamos correr e vamos lá. Olha só, a primeira questão é de 2015, está no forno, é da FCC, beleza? Sem tempo para ler um documento na íntegra, um magistrado solicitou a um bibliotecário a elaboração de um resumo que contivesse as finalidades, metodologia, resultado e conclusão do documento. Então, o bibliotecário elaborou, letra A, uma resenha analítica, letra B, uma resenha crítica, letra C, uma recensão técnica, letra D, um resumo indicativo, letra E, um resumo informativo. O que você marcaria nessa questão, meu caro concurseiro? Vamos lá, tempo para você. É a letra E, né? Então, essa alternativa, a correta é a letra E. Por que, Diego, que a letra E se apresenta como certa? Aqui o que a FCC fez foi contextualizar a questão. A gente está vendo que é uma questão de Tribunal Regional Eleitoral. Então, digamos assim que ali tem um bibliotecário que trabalha com alguns documentos jurídicos e tal. Então, ele já falou ali o magistrado. Para quem não sabe, o magistrado é um juiz, tá? Ele solicitou ao bibliotecário que elaborasse um resumo que contivesse todas essas características. E o resumo que contém todas essas características, finalidade, metodologia, resultado e conclusão, né? Inclusive podendo dispensar a leitura do original, é o resumo informativo.
Diego, de onde você tirou isso? Eu não tirei da minha cabeça, tá, meu amigo? Eu tirei isso aqui da norma NBR 6028, que é a norma de resumo. E para não dizer que eu estou mentindo, eu trouxe a norma aqui para você. Olha só que legal. Aqui na 2.6, você vai ver, ó, resumo informativo, informa ao leitor finalidade, metodologia, resultado e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta original. Viu como é legal? A norma traz bem clara essa definição. E o 2.5 aqui antes, ele trata do indicativo, ó, que indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos. De modo geral, ele não dispensa. Então, gente, aqui está a palavra-chave. O indicativo não dispensa e esse aqui pode dispensar, tá? De tal forma que ele possa, inclusive, olha aqui, ó, pode, tá? Não é o dever, ele pode dispensar. Então, se a SESP vier trazendo, o resumo informativo deve dispensar o original, marca errado, tá? Porque é um poder e não um dever. Então, olha só, e outra coisa, ele traz também a definição de resumo crítico. O resumo crítico é o quê? Um resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento, tá? Também chamado de resenha. Quando analisa apenas uma determinada edição, entre várias, denomina-se recensão. Então, para começar, resumo crítico só redige quem tem especialidade naquele assunto, tá? Então, essa é a dica fundamental que eu dou. As bancas estão muito em cima disso aqui, tá? Então, dá uma lida, tá? No 2.3, no 2.5 e o 2.6, que você vai conseguir perceber aí muitas coisas interessantes que vem caindo na prova, beleza? Então, vamos lá. Essa aqui é letra E, tranquilo? Vamos para a questão 2. Questão também deve ser C, tá? Mesmo concurso, e vamos ver o que ela trouxe pra gente aí. Entre as finalidades e uso dos resumos destacam-se: 1. Transmitir ao leitor os assuntos discutidos em um documento e a forma como são tratados, visando a difusão da informação. 2. Fornecer conhecimento especializado de uma dada área do conhecimento. 3. Facilitar a indexação. 4. Permitir ao usuário decidir sobre a importância ou não da leitura integral de determinado documento. E 5. Contribuir para superar barreiras linguísticas. Essa é aquela questão assim que você já fala, porra, eu achava que resumo era fácil, né? Desculpe aí o palavrão, mas realmente o concurseiro ele fica desesperado, né? Então, pô, eu achava que estava fácil, eu achava que estava no domínio aqui o assunto do resumo e de repente ele me traz uma questão dessa, né? Com os conceitos ali já diferentes, eu não sei se está certo, será que eu consigo achar alguma coisa errada? Poxa, FCC, calma. A única coisa que eu te peço é ter calma para ler as assertivas, tá? Então, olha lá, aí ele vai te dar aqui todas as opções. 5 está incorreto, aí ele te dá uma justificativa. Para o leitor que desconheça a língua do documento, o resumo pouco poderá ajudar. 3 está incorreto, basear toda a indexação em um resumo não é uma prática recomendada pela literatura. Letra C, todos estão corretos, há um consenso na literatura especializada acerca das finalidades dos resumos. 2 está incorreto, essa é a função primordial das revisões de literatura, que analisa a produção bibliográfica em determinada área. 1 está incorreto, o resumo aborda os assuntos de um documento, mas não a forma como são tratados. Então, olha só, essa questão da FCC é clássica, meu povo, essa questão é clássica. A FCC coloca coisas tranquilas e nas alternativas ele tenta aterrorizar o candidato. O que você marcaria nessa questão? Vou deixar aqui para você conseguir enxergar a parte das assertivas. 1, 2, 3, 4 e 5. Né? O que você marcaria? Se a 1 está certa, a 3 está errada, o que você faria? A correta é a letra C de casa. Tá? Por que é a letra C de casa? Ora, todas estão corretas. Né? Mesmo que você não tenha lido o texto, né? Vá pela sua própria interpretação e seu conhecimento prévio em relação aos resumos, tá? Então, uma coisa básica aqui, que mesmo quem não conheça nada de resumo, né, vai saber que pelo menos a 1 está certa, transmitir ao leitor os assuntos discutidos e tal, tá? Você vai saber também que a 2 está certa, fornecer o conhecimento especializado, o resumo ele traz isso, tá? E facilitar a indexação, de repente você ficaria ali na dúvida, né? Para um leigo, digamos assim, nesse assunto, né?
E a 4, permitir ao usuário decidir sobre a importância ou não. É lógico, se o resumo está ali, ele é para isso, né? O cara vai ler ali o resumo, vai ver se serve ou não para ele, né? Então, digamos que a 1, a 2, e a 4 você tinha certeza, mesmo sendo leigo nesse assunto, né? Contribuir para superar barreiras linguísticas, aí você talvez poderia ficar com dificuldade, mas não, tá? Contribui com certeza, tá? Logicamente. E a 3, facilitar a indexação, é claro, todas estão corretas. Diego, de onde você tirou isso, né? Por que você está dizendo que a C está correta? Primeiro, porque o gabarito disse que ela é a C, né? Claro. E segundo, porque nós temos aqui a prova dos 9 para vocês. Eles tiraram essa questão desse trabalho, dessa dissertação de mestrado da autora Ana Cristina de Oliveira Luz, 1992, Condensação Informacional, Aspectos e Problemas e Resumos Informativos. Diego, de onde eles tiraram aí da parte do trabalho? Tá aqui, ó. Eles tiraram da página 4. Olha só. Finalidade e uso dos resumos. Que legal. Há um consenso na literatura consultada acerca das finalidades e uso dos resumos, dentre os quais ressalta. Ele coloca aqui, ó, um monte, né, de consenso em relação a essas finalidades do resumo. Vamos ler alguns aqui rapidamente que a gente viu que está na questão, ó. Transmitir ao leitor os assuntos discutidos em um documento e de forma como são tratados, visando a difusão da informação. Tá aqui os autores que falaram isso. Há um consenso, tá? Selecionar, filtrar a informação para o usuário final. C. Fornecer conhecimento especializado também. Facilitar a indexação, tá? O Borco está lá também afirmando isso. Especificar a descrição de patente. Servir de texto base para periódico de informação secundária e sistema de recuperação. Eu já vi isso aqui em prova, tá? Falando de finalidade do resumo, finalidade do resumo. E ele colocou que dentre as finalidades em consenso, tá, aparecia lá que justamente essa aqui, tá? Então, auxiliar os editores no processo de seleção dos originais e tal, permitir ao usuário decidir acerca da importância da leitura integral ou não de determinado texto, tá aqui o que está na questão, alertar o usuário sobre o avanço de conhecimentos em sua área de interesse, claro, né? Economizar o tempo e esforço, sim, tá? Evitar a duplicação de pesquisa, fornecer revisões literárias, contribuir para superar barreiras linguísticas na busca da informação. Então, tá aqui, tá? A gente achou a fundamentação da questão bacana e colocou para vocês. Sem mais delongas, letra C é a letra correta. Vamos lá. Terceira questão, TRT também, tá? Prova aplicada aqui já em 2011, mas também a FCC sempre vira e mexe, essa questão vai voltar ainda. Para você que vai fazer questão da FCC ainda esse ano, essa questão aqui com certeza ela vai voltar, tá? Ela vai rodar no mundo dos concursos, né? Como a gente fala. Então, nós temos o texto e é para marcar se isso é resumo informativo ou resumo indicativo. Então, tema, objetivo, metodologia, resultado e conclusão. Observe a tabela, tá? Segundo Nair Kobashi, no processo de elaboração de resumos, a primeira operação consiste em ler o texto para identificar seu tema. Sim. A operação seguinte, a identificação da informação, é realizada a partir dos elementos estruturados do texto, como exemplifica a tabela acima. Para elaborar um resumo informativo, ele está pedindo informativo, considerando também os princípios e práticas de uso corrente da área, ou seja, a gente pega a norma, a gente pega os autores que falam sobre isso, o bibliotecário deverá abordar os elementos, o que você marcaria? Daqui, o que é que faz parte do resumo informativo? 1, 2, 3, 4, 5, ou misturado, ou nenhum, o que você acha? O tempo está esgotando, tá? A certa é a letra A, tudo bem? 1, 2, 3, 4 e 5. Todos esses parâmetros aqui são parâmetros observados no resumo informativo, beleza? Sem mais delongas, tá? Até porque a gente já comentou isso aqui na questão passada, eu só estou mostrando para vocês como a FCC te bate, mas depois te presenteia. Por isso que a melhor técnica é o erro e acerto. Você consegue errar justamente para acertar lá na frente. Não se desespere com seus erros, tá? Vamos para a questão 4. Banca FCC, questão 2010. Questão presente, né? Essa aqui é a questão presente, como eu comento com meus amigos aí. É a questão brinde que veio na prova. A norma 6028 fixa as condições exigíveis para a letra A, elaboração de trabalho acadêmico. Letra B, publicação de artigos em periódicos científicos. Letra C, apresentação de documentos. Letra D, redação e apresentação de resumo. Letra E, numeração progressiva.
De cara você marca a letra D sem erro. Diego, eu não consigo decorar, é tanta norma, é NBR 6021, 6024, 6023, 6028. Ó, não vou te dar o presente todo agora, mas eu vou te dar uma dica que talvez você nunca mais vai errar isso na sua prova, né? Então, olha só, vou até digitar aqui para você, para ficar fácil. Olha só, a NBR 6028, né? 6028, tá escutando um barulho no teclado aí, né? NBR 6028 significa que é a norma de resumo, né? Então, como fazer para decorar isso aqui? Ó, resumo 8. Opa, Diego, tu é doido? Tá inventando aí vocabulário da língua? Você tá louco, né? Você tá querendo ensinar o português errado pra gente? Não, meu amigo, eu tô te ensinando esquema de concurso, tá? Só passa quem faz isso aqui. Então, resumo 8, né? Ou seja, até aqui, você sabe que é resumo, eu vou colocar de outra cor. 8, 60, 28. Resumo 8, tá bom? Isso aqui é para você nunca mais errar em prova. Isso é dica preciosa minha, particular, que eu não costumo passar, mas hoje eu tô com uma alma muito caridosa e é claro que para vocês eu tenho que disponibilizar isso, tá bom? Então, letra D, 60, 28, resumo 8, nunca mais erre isso em prova. E agora nós estamos trazendo aqui a nossa questão do CESP, né? Foi aplicado em 2010. Vamos lá. A respeito das normas técnicas para a área de documentação, julgue os itens a seguir. Segundo a mais recente edição da norma brasileira para resumos, são prescritos o uso do verbo na voz ativa e o uso da terceira pessoa do singular na redação de resumos. E agora, meu chefe, o que você marcaria aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Está certa, tá? De acordo com o tópico 3.3.2 da NBR 6028, tá? É realmente dessa forma em que você tem que redigir o resumo. Diego, você está falando a verdade mesmo? Tô, tá? Estou falando tanta verdade que eu vou até mostrar para você aqui, ó. 3.3.2 deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, tá? O que eles fazem? Trocam ativa por passiva. A CESP geralmente faz isso, tá? Então, assim, a NBR de resumo, ela é pequenininha, cara. Ela tem 2 páginas só, tá? Então, se você tiver com preguiça, eu vou dizer, larga de preguiça, rapaz. Sai daí e vai ler essa norma, tá? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Então, vamos lá, a gente agradece mais uma vez, né? Estamos aqui mais essa semana disponibilizando para vocês. A gente quer dizer que a gente está muito feliz com isso. E eu te desejo força aí na tua caminhada para concurso, tá? Tudo de bom. Aqui foi o Diego Barros, batendo um pouquinho do assunto de resumo para vocês, tá? Não esqueça de fazer a leitura da norma. Se possível, também pega o livro do Lancashire, Indexação e Resumo, para fazer essa leitura aí, tá? Um abraço grande a todos. Fiquem com Deus.